Norrie Maria Schmidt nasceu no dia 28 de setembro de 1945 na cidade de Filadélfia, dentro do Condado da Filadélfia, no estado da Pensilvânia. Quando ela tinha 17 anos de idade, ela conheceu um jovem de 19 anos chamado John Boyle. Alguns anos depois, quando ela tinha por volta de 22 anos, em 1968, ele se casa. O John trabalhava como médico osteopata, um profissional da saúde que utiliza técnicas manuais para tratar disfunções de mobilidade. Alguns anos depois, o primeiro filho do casal, Connor Langer Boyle, nasce em 1978. Ele descreve que tinha relações diferentes com o pai e com a mãe. A Norrinha é descrita pelo filho como uma mãe amorosa e dedicada. Ele disse que seus amigos de infância têm ótimas memórias dela. Por conta dessa personalidade amorosa e solidária em relação às outras pessoas, o Collier sempre era incentivado pela mãe a doar os seus brinquedos para o programa Toys for Top, um programa administrado pela Reserva do Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos. O programa distribui presente para crianças cujos pais não têm condições de comprar presentes de Natal. A Nuren queria que o filho percebesse que ele era muito sortudo porque tinha ambos os pais presentes em sua vida, porque tinha um teto sobre sua cabeça e porque tinha um baú cheio de brinquedos. Já o John era um médico proeminente que fazia muito dinheiro com o seu trabalho, por isso podia proporcionar uma vida boa para a esposa e para o filho. Muitas vezes ela não deixava o Collier escolher os brinquedos que menos gostava para doar, fazendo com que ele doasse até os que gostava. Ele disse que sua mãe queria que ele se sacrificasse pelo bem dos outros e que tivesse com paixão. Então, esses ensinamentos o acompanharam por toda a sua vida. O Collier relata que ele e sua mãe tinham uma relação muito próxima, que ela era sua melhor amiga e ele sente que isso era recíproco. Ela era uma mulher muito inteligente e valorizava a educação do filho e seus estudos. Tanto ela quanto o John se formaram na universidade e ela queria que o filho estudasse. Ele descreveu para o podcast Outlook da BBC, que sua mãe falava com ele como se ele fosse um pequeno adulto. Ele se sentia muito especial na vida da mãe e sentia que ele era a pessoa mais importante para ela. Já a relação com o pai era um pouco diferente. O John sempre estava de plantão no trabalho e não era uma pessoa muito presente na vida e no desenvolvimento do filho. A sua mãe costumava explicar a situação para ele para que ele entendesse que o pai era médico e que ele precisava estar mais afastado da família por conta do trabalho. O Collier entende que o pai realmente era viciado em trabalho, mas também atualmente sabe que o casamento dos seus pais tinha muita infidelidade. Ele até passava tempo com o pai, mas não era muito. Muitas vezes ele inteligência artificial até o consultório do pai e ajudava a entreter os pacientes, levando uma harmônica que é um instrumento para tocar para eles. Festa no dia 29 de maio, quando ele conheceu uma mulher chamada Cherry Lee Campbell. O Collier conheceu os filhos da Cherry e estava brincando com eles. Quando ele olhou para trás, ele percebeu o pai colocando seu braço em volta da Cherry. Quando eles estavam voltando para casa, o Collier questionou quem era Cherry e o John explicou que era sua paciente. O Collier questionou o pai a respeito dele com colocar o braço em volta dela. Perguntando o motivo disso, John respondeu que a Charlie estava muito doente, que ela estava morrendo e ele estava apenas confortando ela. O Collier se lembra de sentir muita compaixão por ela naquele momento, porque ele percebia que ela era uma mulher nova, uma mãe, e ficou com pena dela estar naquela situação. Depois, ele descobriria que isso era uma mentira e que o John só falou dessa maneira sobre ela para evitar que o filho contasse a Norvin o que realmente estava acontecendo. Foi no verão daquele ano, quando Collier já tinha 11 anos de idade, que ele percebeu uma divisão mais clara entre seus pais. Percebia que o pai dormia no sofá e sabia que algo havia mudado. O John dizia que era porque tinha chegado tarde do plantão, mas na verdade ele não estava trabalhando traindo a Norrian. No mês seguinte, em junho, ele e o pai encontraram a Charlie novamente no Dia dos Pais daquele ano, que caiu no dia 18 de junho. A Charlie quis fazer uma surpresa para eles e deu um presente para o Collier, que era um carrinho de controle remoto. Nesse encontro, o Collier percebeu que a Charlie usava um anel muito específico. Ele se lembra que naquele momento ele pensou que conhecia aquele anel porque nunca tinha visto mais ninguém usando aquele anel além da sua mãe. Era um anel feito sob medida do qual a sua mãe tinha muito orgulho. Nesse dia, o Collier presenciou o seu pai e Cherry se beijando. Ele descreve que era um beijo intenso,
Como ele nunca tinha observado o seu pai e relatava tudo que ele. Que inteligência artificial para o tenente David, já que o John se recusava a conversar com as autoridades. Ele disse que no começo houve uma certa resistência da polícia em fazer qualquer acusação contra o seu pai, porque ele era uma pessoa rica, um médico influente. As autoridades temiam que o John realmente processasse a polícia. Além disso, o David parecia ser a única pessoa que acreditava no que o Collar dizia. Além disso, o John assumiu um papel de marido abandonado, como se tivesse sido deixado pela Norrin com seus 2 filhos pequenos, dizendo que sentia muita falta dela e rezava por ela o tempo todo. O Collar conta que certo dia o seu pai o chamou para ir com ele até o consultório. Ele aceitou porque queria estar sempre de olho no que o pai estava fazendo e aí o John parou em um ponto de gasolina na volta para casa e saiu do carro. Enquanto isso, o Colin começou a vasculhar o veículo e encontrou 2 fotos no porta-luvas N. Eram fotos de uma casa que ele nunca tinha visto antes e da Cherry com seus filhos sentados em frente a uma lareira que estava embrulhada com plástico. Ele acreditou que essa casa diferente pudesse ter algo a ver com o desaparecimento da sua mãe, então ele relata sobre essas fotos ao investigador David conversando com a polícia. O Colin relatou sobre a amante do seu pai, Sherry, e sobre o fato de que sua mãe tinha pedido divórcio no mês anterior ao seu desaparecimento. A polícia descobriu que, em meio ao processo de divórcio, John comprou uma casa em Harry, na Pensilvânia, e insistiu para a corretora de imóveis que deveria se mudar para lá no máximo até 1º de janeiro de 1990. Aparentemente, ele planejava se mudar para Harry para praticar medicina ocupacional e revisar reivindicações de acidentes de trabalho, mas nem a Norrin e nem Collar sabiam que ele tinha comprado essa casa na cidade. Depois da compra, ele começou a realocar o seu consultório de Maestelde para Harry e avisou seus pacientes que estava fazendo essa mudança. Enquanto conversava com a corretora sobre a compra da casa, o John fez algumas perguntas estranhas para ela. Ele queria saber o que havia abaixo do piso do porão e qual era o tipo de solo sobre o qual a casa foi construída. Ele justificou as suas falas dizendo que queria rebaixar o piso do porão para que ele e o filho pudessem jogar basquete no local. Na época, a corretora de imóveis achou um pouco estranho porque ela nunca tinha ouvido nada assim. Collar disse à polícia que ele e o pai nunca jogaram basquete juntos ao conversarem com a corretora de imóveis que vendeu essa casa pro John. Ela disse que a compra da casa foi assinada pelo John e pela esposa do médico. Segundo o tenente David, a corretora descreveu essa esposa como sendo uma jovem grávida. O contrato de compra da casa, no valor de $299 mil, foi assinado no dia 13 de novembro pelo John e pela Sherry, que era sua amante grávida, mas foi apresentada como sua esposa. A filha que o John teve com a Sherry nasceu em janeiro de 1990, menos de 2 semanas depois do desaparecimento da Norrin. Para o tenente, aquela era a prova de que o Collar e o é verdade naquele ponto. A polícia já suspeitava que John havia assassinado a Norrin e se livrado do seu corpo. Agora, eles tinham uma teoria para a motivação. O tenente acreditava que quando John descobriu que sua amante estava grávida, ele precisava se livrar da atual esposa para substituí-la pela Sherry, mas dando um jeito de manter a sua propriedade e seu dinheiro sem precisar passar por um divórcio. A polícia também descobriu que ainda no mês de novembro, no dia 27, o John enviou uma carta aos seus pacientes para informá-los que em breve fecharia o seu consultório local, já que ele se mudaria para Harry. O processo de compra da casa foi concluído no dia 15 de dezembro. Da descoberta do corpo da Norrin, o John foi preso e acusado de assassinato, com as autoridades afirmando que tudo foi premeditado. Ele foi indiciado em 31 de janeiro e suas contas foram congeladas. Foi determinado que a Cherry não tinha relação com o crime. A polícia concluiu que, após uma discussão, o John bateu na cabeça da Norrin e depois a sufocou, colocando um saco plástico em sua casa. Ele manteve sua inocência no caso. Em fevereiro, ele admitiu pela primeira vez que era pai do bebê da Cherry, sua amante. Em março de 1990, os pais do John iniciaram uma campanha pública de apoio ao filho e criaram um fundo de defesa legal para apoiá-lo. John foi a julgamento no Tribunal de Apelações Comum do Condado de Richmond perante ao juiz James Hanson no dia 4 de junho de 1990.
Policiais testemunharam que ele comprou a casa na Pensilvânia com a intenção de matar a esposa e enterrá-la sob a casa, justificando a acusação de que o assassinato foi primeiro. Ditado: um ponto-chave no julgamento do John foi a britadeira que ele alugou no dia 29 de dezembro. Supostamente, ela teria sido usada para rasgar o chão onde o corpo da Noreen foi colocado. Apesar do John dizer que alugou o objeto para remover gelo de sua calçada, o corpo encontrado embaixo do porão na casa em Harry estava enterrado em argila branca e macia e a cerca de 60 centímetros abaixo do piso do porão. Ele estava parcialmente coberto por um rolo de carpete verde. Noreen foi enrolado em lona com um saco plástico cobrindo sua cabeça. O julgamento do John assumiu uma atmosfera base de circo. As pessoas queriam assisti-lo como se fosse uma novela. Todos os dias o tribunal estava lotado e para aqueles que não conseguiam entrar no tribunal, havia uma TV conectada transmitindo tudo no saguão. Na época, a polícia estimulou que 1 em cada 13 pessoas da cidade esteve sob os cuidados médicos do John em algum momento durante o tempo que ele morou em Manston. O Collor foi uma importante testemunha no julgamento do seu pai. Ele testemunhou em distintos momentos em 3 dias diferentes e foi uma decisão que ele mesmo tomou para conseguir justiça pela mãe. A família do seu pai o rejeitou por isso, dizendo do que ele estava inventando. Já a família da mãe o rejeitou porque ele parecia muito com o pai, por isso ele foi colocado no sistema da adoção. Collor disse que o pai não olhou para ele em nenhum momento durante seu testemunho aos 12 anos de idade. No banco de testemunhas, o Collor relatou que foi dormir por volta das 9 horas do dia 30. Naquela madrugada, ele acordou com um grito e relatou que a primeira coisa que ele pensou foi que sua mãe pudesse estar em perigo. Um pouco depois ele ouviu o baque e depois outro baque. Ele tentou reproduzir os barulhos no tribunal. Ele aproveitou a oportunidade para dizer a verdade. Ele queria fazer parte de um momento de justiça para sua mãe e para sua família. Apesar da investigação ter fornecido diversas provas contra o John e seu próprio filho ter a certeza de que ele cometeu o crime, bem como sua filha mais nova ter testemunhado o ato, o John manteve sua inocência durante todo o processo. Ele testemunhou no julgamento por 9 horas ao longo de 2 dias, onde contou a sua versão dos fatos. O ex-promotor do condado de Richard, James Miles Jr., disse que o John era provavelmente o homem mais mentiroso que ele já viu. O promotor afirmou: ele era um maníaco por controle, ele queria o corpo bem debaixo dos seus pés. Esse era o tipo de ponto que cara que ele era? Ele era diabólico. O John sustentou que sua mulher tinha simplesmente saído de casa após uma briga. O testemunho do Collor ajudou seu pai a ser considerado culpado do crime de assassinato. No dia 29 de junho, após 6 horas de deliberações do júri, ele foi condenado à prisão perpétua com no mínimo 20 anos de pena pelo crime de homicídio qualificado. Ele também foi condenado a 18 meses de prisão por abuso de cadáver. Seu primeiro pedido de liberdade condicional foi rejeitado em dezembro de 2010. Ele teria que se candidatar novamente em 2020, mas novamente seu pedido foi negado. Uma nova audiência está marcada para o dia 1º de outubro desse ano. O John permanece preso e atualmente se saiu muito bem na sua carreira. Ele se tornou diretor de fotografia e dirigiu vários videoclipes e comerciais. Ele é sócio de 2 empresas diferentes, além de ter a sua própria empresa e ele mora em Los Angeles. Ele optou por abandonar o sobrenome de sua família adotiva Ziegler. Usa apenas seu nome do meio como sobrenome, sendo chamado de Collor Langer. Ele disse ao Mansfield Journal que era assim que sua mãe costumava chamá-lo quando ela estava em apuros. Ele disse que ela era uma mulher maravilhosa, ela era uma boa mãe e não merecia ser morta. Em 2016, ele estava trabalhando na produção de um documentário sobre o caso. Ele disse que se recuperou do seu trauma e resolveu usar a arte para contar sua história. Um dos seus objetivos com a produção desse documentário era se reconectar com a sua irmã Elizabeth. Como ela foi adotada por uma família diferente, eles perderam o contato e ele não havia desde a época do crime. O documentário que ele produziu se chama Murder Mansub e mostra como o caso afetou não apenas a sua vida, como a vida de outras pessoas. Ele conversou com outros membros da sua família biológica porque sentia que a morte da sua mãe fragmentou a família. Algo que mexeu muito com ele nesse processo foi essa conexão com a família.
Ele lembra que quando foi conversar com uma tia, ela falou sobre como a energia da Noreen iluminava o ambiente e percebeu que Connor tinha exata a mesma energia que a sua mãe. Para ele, era incrível saber sobre esse lado dela e saber que ele carregava algo dela como documentário. Ele vai até a prisão, onde seu pai está preso e o confronta sobre o assassinato, querendo saber o motivo. Durante a conversa, o John alega que matou a esposa acidentalmente, algo que o Connor acredita ser mentira. O John relatou que ele chegou tarde, naquela madrugada do dia 30 e dormiu no sofá. Ele acordou com a Noreen gritando com ele logo nas primeiras horas da madrugada do dia 31. Segundo ele, ela começou a gritar sobre coisas diferentes, sobre dinheiro, sobre Mansfield, sobre a Cherry e tudo sobre o sol. Então ela teria pegado uma faca e ido em direção a ele. Nesse momento ele apontou e ela bateu a cabeça contra uma mesa de madeira, então a forma que tentou prestar os primeiros socorros, mas ela já estava sem vida. Ele alega que entrou em pânico e colocou o saco plástico na cabeça da Noreen porque estava com medo de olhar para ela. Essa versão é completamente diferente do que ela alegou no tribunal em 1990, quando afirmou que não matou a esposa. Para o Connor, essa versão não passa de besteira. De acordo com ele, o pai já deu diversas versões diferentes desde o julgamento e não há como esconder que o assassinato da sua mãe foi premeditado. Então ele saiu dessa conversa com o pai insatisfeito e frustrado por ele não ter admitido o que fez. Ele não queria falar com o pai nunca mais. O Connor transformou a sua dor em um projeto para ajudar os outros. Ele começou um podcast chamado Movie Past Murder no YouTube, onde, dentre outras coisas, ele lia cartas que seu pai mandou da prisão em voz alta. Depois, ele lançou o The Connor Longer Show, onde ele fala sobre outros casos de crimes reais e aspectos relacionados à saúde mental. Nesses casos, seu objetivo é mostrar que pessoas que viveram essas situações como ele, podem superar o que aconteceu. Em 2024, ele participou de um episódio das Very Atlantic produzida pela Oxigênio, onde mais uma vez falou sobre o caso. Ele continua o seu trabalho na indústria do entretenimento em Las Vegas. Ele é ativo no Instagram, em outras redes sociais também, onde fala sobre outros projetos e casos e ajuda outras pessoas que estiveram em situações parecidas com a dele.